A carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Vocês mantenham a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer durante todo o sermão a leitura. Como nós vamos fazer o capítulo todo, para poupar tempo, não farei a leitura do capítulo todo. Porém, vou fazer apenas um pequeno trecho, que na verdade é o capítulo 1 do verso 1 até o verso 4. Então os irmãos podem acompanhar já essa primeira leitura. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Graça e Pai, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, a tua palavra aqui neste momento aberta e lida e proclamada, que o teu Santo Espírito abra as nossas mentes e corações, para que possamos ser impactados, transformados, aperfeiçoados por ela, sustentados e alimentados pela tua palavra. Se houver correção de pecado, que haja correção e sejamos devidamente corrigidos, e que o nosso coração seja quebrantado diante da tua presença. E se houver encorajamento, portanto, que saiamos daqui com a nossa fé renovada e encorajados a prosseguir. Que todo o plano do diabo contra a pregação da tua palavra, que todo o plano das trevas seja repreendido no nome de Jesus. Que toda distração que queira impedir a tua palavra de alcançar os corações seja agora colocada por terra. E que o teu Santo Espírito encontre em nossos corações e nos ilumine e encontre terreno fértil para frutificar. Em nome da liderança bíblica que forma a igreja saudável. Na verdade, quem vem primeiro é Jesus. E Jesus iniciou a igreja com os seus discípulos que se tornaram apóstolos. Mas o fato é que hoje já não sabemos mais o que vem primeiro. E na verdade nós devemos nos preocupar com as duas coisas, e uma coisa ajuda a outra. Se nós tratarmos de uma igreja saudável, essa igreja saudável, ela vai naturalmente desenvolver liderança bíblica. E se nós tratarmos de uma liderança bíblica, essa liderança bíblica vai capacitar esta igreja e as demais igrejas para a sua saúde espiritual. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas, primeiro, quem é Tito? Quem foi Tito? Tito, ele não é mencionado, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos. Você não vê o nome de Tito ali. Mas ele é mencionado 13 vezes nos escritos de Paulo. Ele aparece como um amigo chegado de Paulo, um companheiro de confiança. É uma pessoa que Paulo confia as coisas até mais difíceis. Porque ele é um cara sério, crente, que vem caminhando com Paulo, né? E ele era então gentio, ele era um discípulo de Paulo, um discípulo de Cristo, nesse sentido, porque segue o evangelho de Cristo, através da pregação de Paulo. Então ele é o discípulo de Paulo, e ele é um gentio que foi alcançado. Ele, provavelmente, a gente nunca tem tantas certezas nessas análises, mas são estimativas que a gente faz, né? Mas ele provavelmente é oriundo, por exemplo, da Antioquia. Com certeza ele é um dos convertidos de Paulo. E ele aparece, inclusive, na carta de Paulo aos Coríntios, e ele aparece como um enviado de Paulo, né, numa situação lá dos Coríntios gravíssima, que inclusive foi difícil para Timóteo resolver. Está lá no texto. E que ele teve que enviar Tito para resolver o problema lá com os coríntios. Não posso aqui entrar no assunto, mas assim, as duas cartas de Coríntios, você vê que tinha problemas gravíssimos ali nas cartas, e Tito foi enviado para resolver o problema que Timóteo não tinha conseguido, não teria condições de resolver. Esse é o sentido aqui. E
Inclusive, aí depois desse momento, né, a vida de Tito, assim, as citações de Tito dão uma silenciada na escritura, e depois ele vai aparecer mais para frente nessa cronologia na ilha de Creta, que é o que a gente vai ver aqui hoje. A ilha de Creta é uma ilha que a gente vai falar já já, mas ali havia então crentes e haviam pequenas igrejas, uma rede de igrejas que precisavam ser apoiadas e fortalecidas na fé. Igrejas iniciantes ainda, incipientes, que precisavam ser desenvolvidas e fortalecidas. E depois, Tito ele é mencionado lá no fim da vida de Paulo, na segunda carta de Timóteo. Timóteo 4,10. 2 Timóteo 4,10 é mencionado Tito ali. Ali mostra que ele foi enviado de Roma para uma outra missão. E muitas situações são mencionadas acerca de Tito na Escritura. Mas vamos entender um pouco mais sobre essa carta. Esse era Tito, um discípulo de confiança de Paulo. Ele não aparece só nessa carta, ele é mencionado nas outras cartas de Paulo, ok. Agora, a data dessa carta, como é que a gente consegue fazer? Vai depender muito até de como a gente interpreta as viagens missionárias de Paulo, né? Mas a gente pode fazer uma estimativa que ele escreveu essa carta para Tito por volta de 66 depois de Cristo, para os irmãos terem uma ideia, né? Então, essa é mais ou menos a época que a carta foi escrita, mas há divergências, há outras opiniões, mas não fica tão longe disso, não. Para ficar longe disso, só se for uma pessoa que realmente não crê na inspiração da Bíblia. Aí é uma corrente teológica que nós aqui, e a própria Bíblia condena como heresia, como hereges e outras coisas. Mas há pequenas divergências, sim, por causa da forma que você compreende como é que foi a viagem de Paulo. Ele foi para cá, ele foi para lá, mas ele foi primeiro ali, ele foi primeiro aqui. Aí quando você faz o cálculo, muda, tá certo? Mas é mais ou menos nesse ano aí, 66 depois de Cristo. E o contexto histórico da cidade, no caso da ilha de Creta, porque então é uma carta de Paulo escrita a Tito que estava em Creta para cuidar das igrejas ali, que foram que começaram a crescer por causa da pregação do Evangelho. Talvez Paulo não tenha nem conseguido plantar igrejas ali, mas já havia o Evangelho ali, e Tito estava ali consolidando aquelas igrejas, para que elas de fato tivessem maturidade espiritual, saúde espiritual. E Paulo, que passou por ali anteriormente numa das suas viagens, não pôde estabelecer, mas confiou em Tito, para que Tito ficasse ali por um tempo. E o contexto da ilha de Creta era uma ilha, era na verdade a quarta maior ilha no chamado Mare Nostrum, que é diretamente ao sul do mar Egeu. E os habitantes, né, ao longo do tempo dessa ilha, né, era uma civilização muito bela antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo, uma civilização muito elogiada, mas ela com o tempo ela foi sendo invadida misturada por outras civilizações, e ela naquele tempo já depois de Cristo, ela já era uma civilização misturada e totalmente corrompida, não diferente da nossa sociedade atual. Então, Creta, ela tinha já naquele tempo de Tito, 66 depois de Cristo, ela tinha uma má reputação, e era uma péssima reputação mesmo, né? Por exemplo, autores antigos como Lívio, Plutarco, Políbio, Estrabo falam disso, dessa reputação negativa daquele povo da ilha de Creta, né? E especialmente o profeta e poeta cretense, né, que era de lá, Epimênides, que Paulo usa no texto da carta, ou seja, ele concorda com a opinião desse poeta, desse profeta poeta, vamos dizer assim, que dizia que os cretenses eles eram mentirosos, eles eram tão mentirosos que o termo para aquela época lá, eles era algo no tipo assim: você vai creter, ou cretar. A palavra que se referia a ser cretense, agora virava um verbo, e quem agia como um cretense era sinônimo de que estava arrumando confusão, imoralidade e tratando de mentir. Mentira era sinônimo de cretense, de ser cretense. Bem, e o Evangelho de Jesus chegou lá esse povo
Provavelmente depois do Pentecoste que você conhece em Atos 2, haviam pessoas, judeus ali já, que foram, né, na festa dos Pentecostes, tiveram aquela experiência com a pregação de Pedro ali, foram impactados pelo evangelho e já voltaram para as suas cidades, e uma dessas era a ilha de Creta. E aí o evangelho chegou lá já por essas pessoas que tiveram o primeiro impacto no Pentecoste. E Paulo, como eu falei, esteve lá, provavelmente na sua viagem a Roma, mas ele não teve tempo de plantar a igreja. E Tito, então, ele foi enviado, provavelmente antes, permaneceu com Paulo, e depois Paulo saiu e Tito continuou para desenvolver o trabalho. O propósito dessa carta, qual o objetivo dessa carta? A carta, ela foi claramente, primeiro, projetada para dar a Tito uma certa autenticação, autoridade. É como que, imaginem vocês, né? Temos aqui pastores auxiliares. E aí o pastor Carlos Elias resolve tirar um ano sabático, ou então vai fazer uma obra missionária, vai ficar longe por um ano. E aí temos aqui pastores. E o próprio pastor Carlos Elias teria então, guardadas as proporções, que recomendar que a igreja se reportasse, né, aos demais pastores auxiliares, porque eles estavam ali, né, representando o pastor Carlos. Deu para entender a ideia? Então Paulo ele tem esse objetivo de referendar Tito e dar peso de quem é uma pessoa que tem a confiança do apóstolo Paulo. Isso é um ponto. Outro objetivo, outro propósito dessa carta é, obviamente, dar essa confiança, porque Tito tinha que fazer uma tarefa muito difícil, que era desenvolver uma liderança bíblica. E isso significava pegar esses cretenses que eram mentirosos, preguiçosos, confusos, violentos até, e moldá-los a serem pastores, líderes da igreja. Ou seja, passava por disciplina, e naturalmente haveria resistência à disciplina. Então Paulo escreve quanto a isso, para que desse esse respaldo a Tito. E também a carta guia, dá os passos para Tito, né, para que ele soubesse como fazer esse trabalho, como desenvolver esse trabalho de maturidade, de depuração da igreja. Um trabalho que envolvia disciplina, ou seja, correção, mas também envolvia o desenvolvimento, o estudo, a dedicação na palavra do Senhor e toda a obra do Senhor envolvida. Então Paulo dá as dicas bem simples, claras de entender. E se foi claro para Tito, também pode ser claro para a gente. Essa carta é inspirada por Deus, não há dúvida, não há nenhum questionamento quanto a isso, na história da igreja de maneira geral. E nós confiamos nela, como que também são orientações para nós desenvolvermos em nós primeiro e também na igreja, maturidade e saúde espiritual. Então, e essa carta, então, ela expõe de maneira clara, enfática, uma dualidade, dois conceitos primários importantes, que é a ortodoxia e a piedade, ou seja, a doutrina e a prática dessa doutrina. Então ela desenvolve bem doutrina e prática. E no capítulo 1 que nós estamos estudando e vamos entrar agora, Paulo ele aborda essa relação de doutrina e prática na igreja, no contexto da igreja. Já no capítulo 2, que a gente vai estudar domingo, ele vai desenvolver essa relação de doutrina e prática com relação à vida na família de cada crente na sua casa. E no capítulo 3, essa relação de doutrina e prática na vida do crente no dia a dia, no mundo aí fora, como ele vai se relacionar na sociedade. E a ideia central da carta, e eu extraí essa frase grande do livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, de Carlos Oswald, diz assim, essa é a ideia central, resumo da carta, dos 3 capítulos. O estabelecimento de igrejas maduras, nas quais a doutrina é confirmada pela vida, depende da presença ativa de liderança espiritualmente qualificada e também da prática de boas obras por parte de cada crente, por meio da graciosa capacitação de Deus. Então aqui está claro. A igreja precisava ser estabelecida, as igrejas precisavam ser nutridas e desenvolvidas, e isso dependia, né, de quê? De uma liderança capacitada espiritualmente, Paulo vai falar aqui, e de o crente que tem uma vida de boas obras, de obediência ao Senhor. E essa igreja madura, só é possível identificá-la como igreja madura quando você identifica
a doutrina que ela prega e a coerência com o comportamento, com a sua vida, de maneira geral. Então, vamos à frente. Nós lemos aí os versículos 1 até o 4, não foi? Então, essa é a primeira sessão do que a gente está estudando aqui. Essa primeira sessão, a gente pode dizer que é o ministério de Paulo e o seu cuidado com Tito. Ele está ali reforçando qual é a base do ministério dele e quem é Tito dentro desse contexto do ministério dele. E ali ele inclusive expressa até admiração, né, pelo seu discípulo. As cartas antigas, né, elas começavam com nome, não é isso? Com credenciais, até as cartas de hoje, mas antigamente tinham introduções, tinham apresentações, e quando você pensa em fazer algo, uma carta formal nos dias de hoje, até hoje é assim, credenciais, quem te enviou, quem está escrevendo, em nome de quem, para quem, etc. São credenciais que Paulo então coloca aqui nessa carta. E ele tem então uma credencial para quem vai receber, né? E também uma saudação a essa pessoa que vai receber, no caso o próprio Tito. Só que é uma carta que é para Tito, mas também é aberta à igreja, para justamente dar respaldo a Tito. E Paulo então ele se apresenta com duas credenciais da mais alta importância. Veja bem, ele se afirma, se apresenta. E é a única vez que ele se afirma assim, em todas as suas cartas. Servo de Deus, essa palavra aí, essa expressão, servo de Deus. Ele fala apóstolo de Cristo, servo de Cristo. Aqui ele fala servo de Deus. E há quem diga, teólogos afirmam, e eu tendo a concordar, que pode ter sido até estratégico. Ele afirmou ele ser servo de Deus para fazer referência ao Deus também, que é um só, mas ao Deus do Velho Testamento, ao Deus que os judeus então entendiam como Deus do Velho Testamento, né? Por quê? Porque essas eram afirmações que eram dadas apenas a profetas, aos pais da fé, a Abraão, Moisés e coisas desse tipo, naquele tempo do Velho Testamento. E ele se afirma assim para já deixar claro que ele tinha a mesma autoridade que os do Antigo Testamento para dizer o que estava dizendo, para orientar o que estava orientando. E ele também completa, apóstolo de Jesus Cristo. Repara que a primeira afirmação, servo de Deus, ela fala de submissão. Ele está ali, né, submisso, servindo a Deus. E a segunda fala de autoridade. Ele tinha autoridade, ele foi enviado. O apóstolo ali é aquele que é enviado em nome de Jesus Cristo. A primeira então se fala de submissão, a segunda fala de autoridade. Paulo se tornou um servo porque se rendeu, né, através do evangelho que o alcançou, mas ele é um apóstolo por uma nomeação que o próprio Deus estabeleceu nele, na verdade o próprio Cristo, né, que apareceu para ele. E podemos ver nos 3 versículos, do 1 até o 3, estamos falando de 1 até o 4, mas nesses 3 aí a gente pode pegar algumas ideias. Primeiro, o apóstolo ele vai enumerar 4 propósitos do seu apostolado. Ele vai definir o seu apostolado para que ele reforçar ali, porque naquelas igrejas cretenses haviam pessoas ali chamadas judaizantes, que queriam impor práticas judaizantes, hereges, que não acreditavam que Paulo era um apóstolo sério, que Paulo não tinha estado com Jesus e coisa do tipo. Eles queriam colocar as suas mentiras ali e desrespeitar a autoridade de Paulo e consequentemente a autoridade de qualquer outro líder que fosse designado por Paulo. Então Paulo ele começa a apresentar as credenciais do seu ministério, os propósitos do seu ministério, as atitudes que ele tem quanto ao seu ministério. E aí, por exemplo, ele tem um objetivo, veja aí no primeiro verso: promover a fé dos eleitos de Deus, está aí, ou dos escolhidos de Deus. A fé dos eleitos ela é promovida por meio da pregação. A pregação é promover a fé, promove a fé. Deus escolheu salvar mediante a loucura da pregação. Lembra desse texto em 1 Coríntios 1, 21? A loucura da pregação. A pregação promove a fé. Deus chama os seus eleitos através da pregação. Deus chama os seus escolhidos, o seu povo, através da pregação fiel da sua palavra. Outro propósito: promover o pleno conhecimento da verdade. Veja aí se não tem aí, o pleno conhecimento da verdade. O apóstolo, ele era um embaixador da verdade. Ele estava ali estabelecendo, propagando, multiplicando a verdade. O ministério dele tinha como plataforma principal oferecer aos pecadores o pleno conhecimento da verdade, porque eles ainda não conheciam.
Outro objetivo de Paulo quanto ao seu ministério, e ele reforçando isso ali nessa carta, promover uma vida piedosa. A verdade de Deus produz vida santa, queridos. Então Paulo, ele queria que houvesse isso na vida das pessoas, vida piedosa. O ministério dele é baseado em uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Uma vida de devoção, uma vida de consagração a Deus. Todo crente deve se espelhar nesse pilar do ministério de Paulo. Então, promover a fé aos eleitos, promover o conhecimento da verdade e promover uma vida piedosa. E o quarto e último, já no verso 2, promover a esperança da vida eterna. A verdadeira religião, queridos, e a verdadeira prática de devoção a Deus começa com a esperança da vida eterna. Não adianta a gente falar nada aqui se não tivermos a esperança da vida eterna. E essa esperança é por causa de Cristo, que venceu a morte, ressuscitou e voltará. Amém? Então, queridos, esses são os 4 pilares do ministério de Paulo que ele apresenta nessa sua saudação. Essa saudação, vale aqui a curiosidade, é a terceira maior saudação dele na Bíblia. Ele tem muitas outras, mas é a terceira maior. E o apostolado de Paulo, que tem esses 4 pilares, ele também ele está afirmando ou firmado também em mais outras 2 verdades. Ele vai falar no verso 2. Veja o verso 2 aí e o verso 3. Primeiro o verso 2, ele fala da promessa de Deus, não fala aí? Havia uma promessa de Deus. A vida eterna é uma promessa de Deus e não uma mera expectativa humana. Não é uma possibilidade apenas, tipo, será que haverá a vida eterna? Não é uma dúvida, é uma certeza, é uma garantia de Deus. E ele afirmava essa verdade, o ministério dele estava firmado também nessa verdade. Não é apenas uma bênção para ser usufruída na terra, mas um decreto firmado no céu. A promessa de Deus da vida eterna. E no verso 3, também a outra verdade que ele firma aí é o comissionamento de Deus. Ou seja, ele não é enviado da cabeça dele, da vontade dele. Ele é enviado de Deus. A palavra de Deus é o conteúdo do ministério dele. Não temos outra mensagem. Deus manifestou a palavra dele mediante a pregação, queridos. E se não for para e pela pregação do evangelho, para tudo que não é igreja, para tudo que não é evangelho, para tudo que não é ministério, para tudo que está tudo errado. Inclusive ele não defendia o seu ministério porque ele tinha um cargo, vamos dizer assim. Até porque ele fazia questão de deixar claro que não era cargo, porque ele não parava em lugar nenhum quase, né? Ele estava sempre rodando. Ele parava até algum tempo, alguns anos, mas ele estava sempre mudando. E de fato ele baseava todo o seu ministério na promessa de Deus e nesse comissionamento de Deus de pregar a palavra. Então quando ele abria a boca, não era ele falando, mas era a palavra de Deus. E nós, quando abrimos a escritura, não é nenhum homem que escreveu, mas é o próprio Deus que fala através da sagrada escritura. E o nosso dever como igreja é imitar, absorver esses pilares. E quando você começa a absorver esses pilares já do ministério de Paulo, você já fica assim, não dá para ser igreja sem isso. Não dá para ser uma igreja saudável sem isso. Não dá para ser um cristão sério sem esses pilares apresentados nessa saudação que para muitos a gente passa batido, nem estuda, né? Já pula para outra parte. Aqui já tem muito ensinamento para ser uma igreja e para ser saudável. Mas no verso 4, para fechar a saudação, ele já vai mostrar e apresentar o que? Ele está falando com Tito, mas já deixando claro que ele está enviando também Tito. Então ele fala assim, ó, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, que ele está saudando Tito, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele falou muita coisa aí, porque depois de apresentar e mostrar as credenciais dele como apóstolo, ele resolve então falar, né, se referir ao seu destinatário, que é Tito, e 4 coisas já aparecem aí, fáceis de perceber. Primeiro, Tito era filho espiritual de Paulo, está chamando de filho aí, meu filho. Então trata-se de alguém o quê? Que veio a Cristo por intermédio do ministério de Paulo. Outra coisa que a gente pode ver aí fácil, ele era comprometido, o Tito era comprometido com o evangelho que Paulo pregava.
Então Tito não era comprometido com outros falsos profetas que estavam tentando inventar alguma doutrina por aí. Tito era ligado ao evangelho de Paulo, e o evangelho de Paulo era totalmente ligado ao evangelho dos apóstolos. Tá certo? Então já deixa claro quem era Tito. E Tito não era um herege, Tito não era um falso profeta. Não é à toa que Paulo escreveu isso. Ele sauda Tito para que a igreja lesse a saudação, sabendo que Tito vai falar a mesma coisa que Paulo, e com a autoridade que Paulo tinha, porque ele ia ter que mexer nas igrejas lá. Veja. E aí Paulo então ele roga, outra situação que acontece aí. Paulo ele roga bênçãos a Tito, vê aí. Ele roga a Deus bênçãos de graça e da paz. Veja só, graça e paz para Tito. Ele roga bênçãos, que bênçãos sejam em direção a Tito, bênçãos de graça e bênçãos de paz. E a gente pode até raciocinar rapidamente que graça é a fonte de todas as coisas, de todas as bênçãos, e a paz é o fruto de todas as bênçãos que nos chegam. Graça e paz faz todo sentido. Graça a fonte, paz o fruto. E Paulo então oferece e clama diante de Deus graça e paz ao seu discípulo Tito. E a fonte dessas bênçãos, da graça e da paz, vem de quem? De Deus. Tanto o Pai e o Filho são a origem dessas bênçãos. Graça e paz têm origem em Deus e também são obtidas pelos méritos de Cristo. Não é à toa que Paulo fala dessa forma aqui: graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos avançar. E aí, queridos, essa foi a primeira sessão, do verso 1 ao verso 4. Agora vamos à próxima sessão, do verso 5 ao 16, que é o final do capítulo. E a gente vai subdividi-la. Então a primeira sessão, reforçando, a gente pode chamar de o ministério de Paulo e o seu cuidado com Tito. E essa segunda sessão, que é a parte final do capítulo do 5 até o final, até o 16, igrejas saudáveis, liderança espiritualmente qualificada. Então, primeiro verso aí, verso 5, diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, as responsabilidades de Tito em Creta estão aí, apresentadas aí nesse versículo. A gente pode ver algumas coisas aí. Primeiro, Paulo deixou Tito em Creta para colocar ordem, nas coisas restantes. O que significa isso? Colocar ordem nas coisas restantes nas igrejas significa arrumar o que está errado, significa corrigir biblicamente o que tem que ser corrigido. É isso mesmo. E a palavra grega, ela significa endireitar, no sentido até médico, um membro, um osso quebrado, e acertar ele para ele se corrigir, acertar esse osso. É um termo médico, E o texto da carta indica, inclusive, que eram graves. É a ideia de endireitar de forma médica um osso quebrado, um órgão rompido, é uma ferida, uma fratura, algo grave. E Paulo então diz que era preciso corrigir de forma, coisas graves que estavam acontecendo ali. E o que estava acontecendo ali? O texto ele vai mostrar, não só no capítulo 1, mas no capítulo 2, que havia falta de liderança espiritual naquele contexto das igrejas ali. Você pode ver isso no próprio verso 5. Ele queria instituir presbíteros, aí então havia falta de liderança. Havia falsos mestres, nós vamos ver mais à frente, no verso 10 e no verso 11. E no capítulo 2, por exemplo, a gente pode ver que a conduta imoral entre os membros da igreja era gravíssima, era algo sério. Havia uma conduta imoral típica dos cretenses, porque os membros da igreja eram cretenses, então eles tinham aquela cultura. É como o brasileiro, é como o carioca que se converte, ou será que se converteu mesmo, que vai para a igreja e fala assim: eu vou largar o vício, eu vou largar a droga, eu vou largar o carnaval, eu vou largar a prostituição. Aí quando vem o feriado do carnaval, ele não vai para o retiro igual a gente, não, ele vai lá para a festa e se esbalda lá. Então era algo nesse sentido, havia tudo isso naquele contexto daquela cidade. A verdade é que os cretenses não eram diferentes dos cariocas, dos brasileiros em geral. Então por isso essa carta se aplica a nós, como igreja, sendo instruída para ajudar a se amadurecer como igreja, desenvolver a liderança para primeiro vencer essas coisas erradas do mundo e também espalhar o evangelho lá fora.
Bem, a ilha de Creta, como a gente estava falando, era uma região altamente marcada por essa devassidão moral e também por disseminação de heresias. Cara, gente, não é diferente daqui. Devassidão moral é o que mais tem no Rio de Janeiro. E disseminação de heresia também. Eu não sei o que mais tem, se é heresia ou devassidão moral, mas é uma característica de uma sociedade que não era de fato alcançada plenamente pela Escritura, pelo Evangelho. A nossa sociedade não é. Nós vemos falsos profetas, rola direto, ou ao vivo, quando você vê falando mesmo, ou até mesmo nas nossas mídias sociais aparecem vários falsos profetas, que falam coisas do tipo: o fraco de Jesus, você é o fraco de Jesus, Jesus ele tem uma queda por você, aí você fica todo bobo, ai, Jesus me ama. E isso é uma heresia, Jesus não tem queda, Jesus não caiu, quem caiu foi o homem, quem pecou foi o homem, Jesus não cai. Ele não tem queda nenhuma, ele não tem fraco nenhum. Então são heresias que tentam massagear o seu ego. Você tem hoje, no século 21, e já tinha lá no primeiro século, com os cretenses. E heresias do tipo que eram descritas também, por exemplo, aos Gálatas, quando Paulo combatia lá também aos Gálatas, aqueles judaizantes que diziam que a salvação pela graça não era suficiente, era preciso cumprir rituais, circuncisão e ser judeu, praticar todo o judaísmo. E eram hipócritas, porque exigiam isso dos crentes e não faziam isso. E mandavam ter vida santa e não tinham vida santa. Porque o falso profeta, o herege, é assim mesmo. A gente vai ver aqui. Então esse era o contexto da ilha, e Paulo estava preocupado, querendo já orientar a ordem clara: constituir-se presbíteros em cada cidade, desenvolver liderança nas cidades da ilha de Creta. Bem, é importante ressaltar 3 verdades. Primeiro, a liderança da igreja ela deve ser composta de um colegiado. Quando Paulo afirma presbíteros, veja, ele fala constituir-se presbíteros em cada cidade. A ideia aqui é de pluralidade de liderança, variedade de liderança, pastores. O termo presbítero, não fique confuso. Presbítero, interprete como pastor, no sentido em que ele é uma pessoa não madura na idade, não é necessariamente na idade, mas é madura na doutrina, capacitada na doutrina, presbítero. Esse é o papel dele. Então ele vai transmitir, vai cuidar das ovelhas do Senhor. Pastor, porque depois vai aparecer o bispo também, a gente vai falar. E na verdade não é tão diferente, só muda a ênfase. Bem, então ela devia ser composta de um colegiado. Paulo ele determina a Tito que constitua presbíteros em cada igreja, assim como a igreja de Jerusalém. Aí a gente tem que lembrar como é que era a prática daquele tempo. A igreja de Jerusalém ela tinha vários pastores, presbíteros. Paulo também constituiu presbíteros em outras igrejas, pastores em outras igrejas, variedade de pastores em várias igrejas. E essa prática devia ser então imitada por Tito, agora ali na cidade, na ilha de Creta, naquelas igrejas ali. Não apenas um pastor mandando em tudo, mas variedade de liderança, para que houvesse um colegiado. E nesse colegiado, como diz a Escritura, na multidão dos conselhos está a sabedoria. Mas que conselho, né? O conselho tem que ser baseado na palavra, você não tem sabedoria nenhuma, né? Porque o que é o princípio da sabedoria de Provérbios? Bem-aventurado. Não é bem-aventurado não, como é que é aquilo do princípio? O temor do Senhor, é isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é verdade? Então não é qualquer conselho, é o conselho debaixo do temor do Senhor, que aí sim o princípio da sabedoria. Então outra verdade, a liderança ela devia ser constituída conforme a prescrição bíblica. Você vai ver que no verso 6 ao 9, a gente vai falar, havia um detalhamento ali de como deveria ser a liderança. Então, tem que ter, não é uma liderança segundo princípios desse mundo, dos cursos que existem nesse mundo, de que é ser uma liderança, como falar em público, como ter, outro dia eu estava viajando, eu parei num posto de gasolina, fui numa loja de conveniência, estava lá o livro, como falar em público e alcançar e impactar pessoas. Talvez sejam técnicas até úteis, mas não é isso que era para ser feito aqui. A ideia aqui é conforme orientação bíblica. Por mais que você faça curso de como falar em público, você pode falar em público, mas se não for o poder de Deus no evangelho pregado, é palha, é algo que vai passar e vai ser destruído. Bem, e outra verdade que a gente vê aí também, a função principal
aqui no caso desses líderes que Tito tinha que desenvolver é alimentar o rebanho com a palavra. Paulo ele vai dizer que aí o bispo, já no verso 7 também a gente vai ver, ele é um dispenseiro de Deus, ou seja, o que oferece, fornece o alimento na casa de Deus. Então uma liderança que está sendo ali, né, instituída ali, Paulo está querendo que Tito desenvolva a liderança plural em colegiado, uma liderança de acordo com a orientação bíblica que ele daria posteriormente, e também uma liderança que deveria alimentar o rebanho. Agora, vamos à próxima etapa do texto, versos 6 ao 9. Vamos ver então as tais qualificações, né, espirituais dos pastores que apacentam o rebanho, que deveriam apacentar. Agora imagine o seguinte: formar liderança significava encontrar pessoas novas, até se precisasse, novas pessoas, mas também não só encontrar pessoas novas, mas aprimorar pessoas que já estavam na função ali também. Mas veja bem, olha só agora o texto, do verso 6 ao 9. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. Eita, já ficou difícil, já começa difícil. Marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, e não cretenses, né? A ideia que no comportamento, mas crente, tá vendo? E que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, agora ele muda o termo, era presbítero, vai falar bispo, por isso que a gente sabe que é o mesmo sentido, bispo e presbítero é o mesmo significado, pastor, entenda como pastor, os líderes, né? Ele seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então aqui Paulo dá o aspecto do presbítero, depois dá o aspecto do bispo, e no final das contas é uma liderança só, variada, que precisa ser encarregada de desenvolver, aprimorar, apoiar as igrejas daquela região muito difícil por causa do seu pecado, por causa do seu comportamento reprovável. O retrato que Paulo traça do presbítero, ele é apontado pela irrepreensibilidade. Veja, o presbítero tem que ser irrepreensível. O presbítero no verso 6 ou o bispo no verso 7 tem que ser irrepreensível. A palavra empregada aí é anencletos, que significa, é diferente da palavra anomos. Vou explicar isso. A palavra anencletos, ela significa sem culpa ou não passível de acusação. É uma pessoa que não tem nada que eu possa falar dela. Não é uma pessoa sem pecado. Não é uma pessoa que não erra. É uma pessoa que está em dia com a sua vida. Está com tudo em ordem na sua vida, em meio às suas lutas, e ela vence contra o pecado. Quando ela cai, ela pede perdão e continua em direção ao alvo que é Jesus, ou seja, uma pessoa que está consagrada, piedosa, firme, caminhando com o Senhor. Então por isso o termo anencletos, que é uma pessoa que não tem nada de se acusar dela, apesar de que ela é comum, uma pessoa comum, pecadora como qualquer um, mas ela está firme. É diferente se você fosse entender como anomos, que aí anomos seria uma pessoa perfeita, sem pecado. Só Jesus, tá certo? Então não é isso que Paulo está falando. É ser como Jesus, sabendo que nunca vai alcançar nessa vida, só no último dia. Deu para entender? É isso que é ser irrepreensível. Se não, você pega o termo em português, o cara tem que ser perfeito. Não, não tem que ser perfeito, porque não dá. Ele tem que ser perfeito em Cristo. Essa é a ideia. É uma pessoa que está ali buscando a perfeição constantemente e vencendo. Não é uma pessoa que chutou o balde, abandonou, já que eu não sou perfeito, eu larguei para lá. Não é isso. Tá certo? Esse é o líder, esse é o presbítero. E aí ele tem que ser então irrepreensível, esforçado. Veja, não é sem erro, mas é se esforçar em Cristo. Primeiro, como líder de sua família. Veja o verso 6 aí. Deve ser irrepreensível como marido, tá aí, fiel à sua esposa. Eu não vou me aprofundar, que não dá tempo, a gente tem que falar tudo, né? Não vou entrar em detalhes de divórcio, de casamento, mas assim, o líder, ele tem que ser marido de uma só mulher, tá aí. Ele tem que ser
fiel à sua esposa. Ele não pode ser adúltero, ele não pode ter vida lá fora, ele não pode ter uma mulher, uma família, 2 famílias, 3 famílias, ele não pode ser polígamo, não pode, entendeu? Ele não pode estar ligado a várias mulheres, tem que ter uma esposa e fiel a ela. Aí o viúvo está liberado, porque, né, a esposa morreu, então, ou, né, o cônjuge morreu, então ele pode ter um segundo casamento, mas o contexto aqui é uma esposa e fidelidade a essa esposa. Uma mulher está aqui. Então aqui a gente está falando de uma liderança, veja bem, masculina, mas é modelo para lideranças femininas também. Liderança ordenada somente masculina vemos na Escritura, mas há lideranças também femininas, que não são pastoras, mas são líderes aí, diaconisas e outras funções, líderes de departamento, líderes de ministérios. O problema não é a liderança feminina, é a questão do governo da igreja, aqui está claro, para homens, e esse homem tem que ser repreensível. Mas as mulheres que desenvolvem liderança na igreja tem que se espelhar nesse modelo aqui que Paulo apresenta. Assim como também outros homens que não são ordenados, que estão desenvolvendo ministérios, subministérios, vamos dizer assim, líderes de pequeno grupo, líder de alguma casa, até frente de uma congregação. O modelo é esse aqui, não é só para o pastor presidente da igreja, não. É só ele que tem que colocar em prática isso aqui. Não, é todo crente, ele tem que mirar nisso aqui e se preparar, porque se ele está nessa direção, inevitavelmente ele vai ser uma liderança em alguma área, ou aqui, ou onde Deus mandar ele, a partir daqui mesmo, a igreja identifica, vamos mandar ele para lá, porque ele já está maduro para ir para lá. Entenderam? É uma orientação primariamente para líderes, mas para qualquer crente, e que queira se aprimorar como liderança. Vamos lá. Esse presbítero, ele deve ser irrepreensível como marido, mas também como pai. Veja, o presbítero, ele precisa ser o sacerdote do lar. Está aí no texto a preocupação também com seus filhos, né? O líder espiritual da sua família. Ele deve criar os seus filhos na disciplina. Está aí, na disciplina do Senhor, na demonstração do Senhor. Ele precisa então ser uma pessoa que, se ele ora na igreja, ele ora em casa. Se ele ora com pessoas aqui, ele também ora com seus filhos e tal. E a gente precisa se esforçar nisso. E eu mesmo, se eu desligar, eu estou aqui preparando o sermão, fazendo um monte de coisa para a igreja, mas não orei com meus filhos, não orei com a minha esposa, e a minha esposa às vezes que me chama, que me lembra, por isso que eu casei com ela mesmo, para ela me lembrar, para ela me ajudar a ser crente e ser um bom marido e um bom pai. Mas é isso mesmo, nós devemos, como líderes, nos esforçar a sermos líderes na nossa casa também, espirituais, irrepreensíveis lá também. Inclusive os filhos, diz aí, né, o texto está dizendo aí, os filhos, eles têm que também, não podem ser insubordinados. Imagina a responsabilidade de você como líder, seu filho insubordinado. Mas não é só você que é líder, você que não é líder também, que ainda não está desenvolvendo uma liderança. Nem o filho de ninguém pode ser insubordinado. Mas a ideia aqui é que o modelo é a liderança. Quem a gente está vendo primeiro? É o líder. Quem a igreja toda está vendo primeiro? É o líder. Ele tem um ministério público, uma vida pública. Ele é exposto publicamente. E ele tem que dar exemplo. Tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Não que só ele vai dar o exemplo, mas para que todos os outros façam igual. Veja, no verso 7 e no 8, ele tem que ser irrepreensível como despenseiro de Deus, o bispo aí, né? E aí a gente pode dividir, no verso 7 a gente pode dizer assim, o que ele não pode ser. Para ser um bom dispenseiro de Deus, ele não pode ser algumas coisas. E no verso 8, para ser um bom dispenseiro de Deus, ele tem que ser algumas coisas. Então vamos ver o que o bispo aí não pode ser. Ele não pode ser orgulhoso. Na minha versão, estou usando a NVI, né? A versão NVI. Ele não pode ser orgulhoso. Orgulhoso tem a ver com arrogância, tem a ver com se achar melhor que os outros, ou se achar o único. E se bem que, na verdade, o único é quem? Jesus, o único que é digno de receber honra, glória e louvor. Ele não tem que ser briguento, ou seja, uma pessoa intolerante, uma pessoa que não compreende. Ele primeiro tem que compreender. Não é que você não vai brigar, porque se alguém quiser te matar, tu não vai se defender? Tu vai se defender. Mas a ideia aqui é que o crente aqui, o líder, o bispo, é uma pessoa que ela não está assim, a qualquer coisa ela vai partir para a briga. Não é. Ela tem que ser tolerante e até suportar. Esses dias mesmo eu conversei com pessoas que eu estava orientando, falando, não vale a pena, tem certas brigas, ou lutas, ou batalhas que não vale a pena ser travadas. Simplesmente deixa para lá. Tem situações que é só deixar para lá. Você já venceu o pecado.
Você já praticou o bem. Aí tu quer resolver, dá problema. É só deixar para lá. E tem situações que tem orientações para você ir lá, procurar a pessoa, resolver. Então, o líder ele tem que ser o primeiro a compreender que não pode ser uma pessoa assim, que é intolerante, que acabou, eu vou para a briga, e vou para o pau, vou quebrar. Não é. Ele não pode ser apegado ao vinho. Então, o modelo de liderança, ele não pode ser uma pessoa que se entrega ao álcool, né, se descontrolado, alcoolizado. Não pode ser violento, não pode ser uma pessoa descontrolada na questão da violência, e não pode ser também uma pessoa gananciosa, ávida por lucro, desonesto. Imagina um líder que está de olho na oferta e no dízimo do povo, ou qualquer outro tipo de lucro desonesto, se ele tem uma propriedade, ele vende, ele faz uma falcatrua para ganhar um lucro desonesto. Esse líder, ele está desqualificado. Já tivemos experiência em ministérios, em variados ministérios, de ver decisões em que ministros, líderes são destituídos da sua função, porque se tornaram, por causa desses textos como de Tito e de Timóteo também, desqualificados para o ministério. Uma igreja séria está atenta a isso. Apoia e quando não tem jeito, corta. Veja, agora o que o líder tem que ser? O que o bispo, o pastor tem que ser? Como modelo para outros líderes da igreja. Hospitaleiro, pronto a receber e atender pessoas. Num período de pandemia, a hospitalidade está difícil, né? E o sentido aqui não é só hospitalidade entre os conhecidos. É hospitalidade no sentido, no contexto cultural da época. Naquela época, o forasteiro que vem de outra cidade não tem onde ficar, e ele não tem nem dinheiro, e não vai ter onde dormir. Você tem que estar preparado para ajudar o necessitado, sendo hospitaleiro. O líder tem que estar preparado para isso. Não apenas dos cristãos, mas de maneira geral, isso como dando testemunho. Amigo do bem, é um termo bonito, né? Amigo do bem, dá para fazer um tema de acampamento, alguma coisa, né? De congresso. Amigo do bem, praticar o bem. É uma pessoa que se esforça a praticar boas ações, ações que agradam a Deus. Mas o modelo de bem é o bem da Escritura. E sabe onde você encontra esse modelo de bem? Quando você lê textos como: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é o bem daqueles que amam a Deus? É Cristo ser formado no coração da pessoa. É o caráter daquela pessoa, a vida daquela pessoa ser transformada a ela ser a imagem de Cristo. Então, o amigo do bem, ele pratica boas obras, ou que seja, o bem na vida do outro, para que esse outro seja, obviamente, abençoado com aquelas boas obras, e o objetivo principal é que ela seja como Cristo, e da mesma forma você seja como Cristo também. Amigo do bem. Sensato. O que é uma pessoa sensata? É que tenha domínio dos seus desejos, equilibrado, domínio das suas paixões, uma pessoa que não vai ceder a todo tipo de tentação, todo tipo de situação. Muitos líderes caem nesse tipo de situação, não conseguem ser equilibrados e sensatos. Justo, o que é o líder justo? É o líder que é um juiz que fica julgando as pessoas? Não, é um líder que lida com as questões que tem que lidar na sua liderança, no seu contexto, com equilíbrio, com imparcialidade, conferindo tudo isso de acordo com a Escritura e decidindo de forma sábia. Consagrado, uma vida piedosa, temente a Deus, e tenha domínio próprio, de maneira geral, todo tipo de pecado, autocontrole, em qualquer pecado. Agora, olha o verso 9, ainda tem que ser, então nós vimos, irrepreensível na família, irrepreensível como despenseiro de Deus, e agora irrepreensível no verso 9, como mestre da palavra. O presbítero ele deve ser um obreiro aprovado, e que sabe manejar bem a palavra da verdade. A gente sabe disso porque está escrito em Timóteo. Paulo menciona aqui 3 coisas importantes. Primeiro, o presbítero precisa demonstrar fidelidade doutrinária. Se não tem fidelidade doutrinária, esse líder está desqualificado para o ministério, a não ser que ele se corrija, a não ser que ele aceite a correção. Eu não concordo, eu fiz o seminário isso, o seminário aquilo. Não me importa o seminário que você fez, o que importa é o que a Escritura diz. Fidelidade doutrinária. Olha o texto do verso 9. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada.
Eu não tenho que aprender do seminário. Primeiro eu tenho que aprender do próprio Deus, na Escritura, nos apóstolos e na própria igreja. Aí eu vou ver lá o seminário, porque se o seminário falar um negócio diferente do que eu estou aprendendo na minha igreja, eu tenho que cair fora desse seminário. É por aí. O presbítero, ele precisa então amar essa palavra e ser alimentado por ela e ter fidelidade para com ela. Aí depois que ele está nesse contexto de relação de amor e sendo sustentado pela palavra, dentro da igreja, vai na EBD. Não tem cursos bons aqui na igreja, queridos? EBD, formação de líderes, curso de PG, a Unipalavra está aí desenvolvendo, novidades virão no Unipalavra, a EBD está com as inscrições abertas. Então imagina, nós temos uma igreja dessa com essa capacidade. Aí eu vou rejeitar isso, aí eu vou fazer o curso lá de teologia que mistura Umbanda com Quimbanda, com espiritismo e com um monte de coisa. Não vou. Não necessariamente vou. A gente tem que ter cuidado com isso. O presbítero também, ou o líder, o pastor, ele precisa demonstrar capacidade para o ensino. Ele não é só apenas apegado, alimentado pela palavra, mas porque ele é apegado à palavra, fiel à palavra, naturalmente, consequência natural de quem é apegado à palavra, ele já se torna capaz de compartilhar essa palavra, encorajar a palavra, na palavra os irmãos, na sã doutrina, e ele assim já ensina, ele já pode ensinar, já tem capacidade de exortar. Não vem da força, não vem de técnica de psicologia, não vem de cargo que exerce, pode ser o pastor, o presidente, o vice-deus, se for o caso. Mas se não for uma pessoa que tem capacidade na palavra, que desenvolve isso, porque tem relação com a palavra, não vai conseguir com técnica nenhuma. E o presbítero ele precisa demonstrar a habilidade na defesa da fé, habilidade apologética. Porque olha o que o texto diz aqui. Seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina, e aí ele termina assim, e de refutar os que se opõem a ela. Que seja capaz de rejeitar quem é contra a palavra de Deus. O ministério e a liderança, e uma igreja saudável, que tem uma liderança madura e saudável, espiritualmente qualificada, tem líderes que fazem tudo isso e que quando precisam confrontar e até mesmo refutar, eles vão dizer para você, rejeita isso que isso não é de Deus, rejeita isso que não vem da palavra de Deus, isso é mentira porque a palavra de Deus diz assim e o que você está dizendo é o contrário da palavra, rejeita. Ainda te diz, ainda te ajuda a identificar o que você está vendo, o que você está assistindo, o que você está consumindo achando que é de Deus. Vamos lá, vamos jogar isso fora. Aqui, a preocupação de Paulo é que ele desenvolvesse líderes que tivessem toda essa qualificação e no final ainda fossem capazes e corajosos até de rejeitar a mentira, de defender a fé. Quando tentam dizer que o amor de Deus aceita tudo e o pecado vem junto, isso não existe, isso não está na palavra. Porque vem como estás, mas não fique como estás, não é isso? Vá e não peques mais. Jesus curou, Jesus libertou, fala vá e não peques mais, vem como está, mas vá embora curado e não peque mais para não ficar daquele jeito de novo. Então a gente tem que ter muito cuidado com a mentira por aí, misturada de amor, tentando ajudar o próximo. Ninguém está querendo ajudar nada, está querendo ajudar a própria vida, o próprio egoísmo. E a verdade é que somente um indivíduo que tem essa destreza na palavra, ele pode confrontar os falsos mestres, combater os falsos ensinos, e é dever da liderança combater, é dever. Agora veja a parte final, do verso 10 ao 16, para a gente terminar. Verso 10 diz assim, você vai ver aí a missão que esses presbíteros vão ter que desenvolver na ilha de Creta, nessas cidades aí. Verso 10. Pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Esse aí é o pessoal que eu estava falando, que é o judaizante, né? É necessário que eles sejam silenciados. Olha o que Paulo fala. Pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Quer dizer, a gente viu lá que a ganância era algo que o líder não deveria ter, não deveria praticar. E o que esse falso profeta tem? Ganância. Aí você já identifica o que é e o que não é. Verso 12. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos,
feras malignas, glutões e preguiçosos. Aqui ele está dizendo, o profeta lá e poeta Epimênides chamou os cretenses disso. Por quê? E Paulo está concordando com essa frase, porque esses falsos profetas estavam ali fingindo que eram crentes, mas eles não eram crentes, eles eram cretenses. É como aqui, você é crente? Não, eu sou carioca. Você é crente? Não, eu sou brasileiro. E ser brasileiro e carioca é arrumar um monte de problema, tá envolvido com imoralidade, carnaval e coisa do tipo. O cretense era isso. E o profeta daquele povo dizia, eles são isso. E Paulo falou, é mesmo, eles são isso. E por isso nós temos que lutar contra esses mentirosos que são cretenses, não são crentes. Não seja cretense, né? Seja crente. E aí diz assim, verso 13: tal testemunho é verdadeiro. Está falando do testemunho do profeta falando mal dos seus conterrâneos. Portanto, repreenda-os, esses falsos profetas cretenses, severamente, para que sejam sadios, curados na fé, saudáveis na fé. E o verso 14: e não deem atenção a lendas judaicas. Olha que ele era judeu, Paulo era judeu. E ele chamando de lendas judaicas, porque Paulo já estava vivendo um novo tempo em Cristo. Não havia necessidade de lendas e práticas. E muitas coisas nem no Velho Testamento estavam, e esses homens mentirosos pregavam. Lendas judaicas, nem há mandamentos de homem que rejeitam a verdade, ou seja, homens hipócritas, que não cumpriam, mas falavam para o pessoal cumprir. Verso 15: para os puros, todas as coisas são puras. Nós lemos isso na abertura do culto. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles, desses falsos profetas, estão corrompidas. Verso 16, terminando o capítulo. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos, as atitudes, o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Queridos, repare uma coisa, Paulo não tinha pena de falso profeta. Paulo, nós não temos nada, falso profeta, está claro, é falso profeta. E quando a gente começa a flertar com falso profeta, a gente está desobedecendo a orientação de Paulo como liderança. Paulo está falando, desenvolva a liderança que seja capaz de refutar esses caras todos aqui, do verso 10 ao 16. Que tem essa característica. Isso é uma igreja saudável. Isso é uma liderança sólida. E aí depois dele falar os atributos que a gente estava vendo antes, dos verdadeiros profetas, pastores, líderes, como eles devem ser, Paulo ele descreve isso, falsos mestres. E a gente pode destacar características aqui interessantes, para a gente saber identificar. Às vezes entra aqui dentro da igreja, graças a Deus não consegue chegar no púlpito, mas às vezes chega numa reunião, chega numa sala, fala uma besteira, carrega. Eu conheço gente que já se perdeu, esteve aqui e se perdeu por causa de falso mestre, que veio aqui e levou, e outros que você às vezes tem acesso pela internet, por outras coisas, porque ele não vem pregando um negócio assustador, ele vai pregar um negócio que vai te fisgar. A identidade, vamos entender. Primeiro aspecto, característica, é a identidade desses falsos mestres. Verso 10: eles eram insubordinados, ou seja, eles eram rebeldes, falastrões, eles não respeitavam os líderes. Os líderes, inclusive, enquanto os líderes presbíteros que Paulo estava querendo desenvolver se colocam debaixo da autoridade da Escritura, esses falsos mestres vão dizer assim: a Escritura contém erros, talvez ela tenha a palavra de Deus, mas ela não tem também. Fica fazendo um negócio meio termo assim, sabe? Falso mestre, meu querido. Não importa, é falso mestre. Ou é tudo ou é nada. Ou é tudo com a Escritura, ou se você colocou uma dúvida, já é nada. Então você já não está com a Escritura. Falso mestre. Insubordinado, não se dobravam à autoridade, à inerrância da Escritura. Ele se insurgiu contra a Escritura, inclusive com palavras insolentes. Esse é o sentido aqui. Palavras da pior espécie para utilizar e se utilizar da Escritura. Outra coisa que eles eram também na sua identidade, eles eram enganadores. A vida deles era errada, a doutrina deles também era falsa, tudo era errado. E parecendo que era bom. Em vez de firmar as pessoas na fé, essas doutrinas deles, enganavam, desviavam. Por isso eles eram enganadores. Esses judaizantes da época, e que pra gente aqui não é só judaizante não, pra gente aqui tem todo tipo de heresia, não é só judaizante não. Você pode abrir um cardápio de heresia e parecendo que é crente, você pensa que é da igreja, e você pensa que está de acordo com a Escritura, e quando você vê, não está.
Mas aqui o problema de Paulo aqui era os judaizantes. E eles negavam, por exemplo, a eficácia da obra de Cristo. Tinha que fazer mais alguma coisa. Não bastava Cristo, tinha que ter mais alguma coisa. Então essa era a identidade, enganadores e insubordinados. Agora, além da identidade, a gente pode ver outro aspecto, a influência que eles tinham. A influência no verso 11 dos falsos mestres. 3 fatos aí, para a gente destacar. Eles eram dedicados quanto ao ensino. Falso profeta, querido, é muito dedicado. Falso profeta não é preguiçoso, não. Falso profeta se dedica no ensino e você pensa assim, já que ele é dedicado, ele deve ser de Deus. Não, ele não é de Deus, porque o conteúdo não é de Deus. Então esses falsos mestres, eles iam de casa em casa, espalhando veneno, pregando o evangelho falso, mentiroso, tentando arrebanhar novos convertidos. Eles eram dedicados. Eles eram também corruptores quanto à moral. Eles pervertiam as casas. Esses falsos profetas, e acontece hoje, eles iam nas casas e pregavam a mentira, a imoralidade. Quando via a desgraça, estava lá. Essas imoralidades não estão longe da gente, não, queridos. Esses líderes imorais não estão longe da gente. Paulo reforça que é preciso desenvolver uma liderança para combater esses caras. Outra coisa que acontecia com eles eram gananciosos quanto à motivação. Eles andavam de casa em casa, que eles estavam interessados a se dar bem no dinheiro, arrecadar, ganhar um troco. Falsos mestres não ministravam, não trabalhavam a igreja. Eles usavam a religião para encher o próprio bolso. A ordem de Paulo é clara: é preciso silenciá-los. Uma igreja saudável tem consciência do que precisa ser silenciado e do que precisa ser ouvido. Uma liderança saudável, uma liderança qualificada espiritualmente, sabe que ela tem que estar preparada para silenciar. E sabe, queridos, a sociedade o que tenta mais fazer é silenciar o evangelho. E o nosso papel, lá fora nem tanto, lá fora é proclamar o evangelho para todo mundo ouvir. Quem crê a gente apoia, recebe. Agora, dentro da igreja, silenciar. No meio dos cristãos, na casa deles, silenciar. Tem que silenciar. É isso que tem que fazer. Se é seminário, fecha a porta do seminário. Se é EBD com professor maluco, ontem mesmo eu recebi, não da nossa igreja, mas uma professora de EBD compartilhando uma filosofia totalmente contrária à escritura. Tem que ser silenciada essa professora e orientada, obviamente, para que se ela se corrigir, ela retornar às suas atividades. Mas tem que ser silenciado o que ela está ensinando. Paulo está dizendo aqui. Olha o caráter dos falsos mestres, verso 12 e 13. Eles eram mentirosos. Não apenas eles eram desprovidos da verdade, mas eles defendiam a mentira. Eles proclamavam a mentira. E eles tinham essa gíria, né? A gíria deles lá, eles eram cretizados, né? Porque eles eram mentirosos por natureza. Eles eram violentos, verso 12. Os cretenses não eram apenas mentirosos, mas também violentos. Eram terríveis, feras terríveis, significa isso. Eram truculentos em palavras e atitudes. Eles eram também glutões e preguiçosos. Não eram dados ao trabalho. Eles até eram dedicados a trabalhar pela mentira. Mas quando é para trabalhar na sociedade, cumprir a sua profissão, fazer a obra de Deus, aí não, aí eles eram preguiçosos. A gente conhece muita gente assim, que já passou por igreja desse jeito aqui. E o último, para terminar, os erros deles. Quais eram os erros desses falsos mestres? Paulo menciona no verso 14 ao 16 3 erros que vão caracterizar esses falsos mestres. Eles eram legalistas quanto à teologia, ou seja, eles davam muita importância aos mandamentos, alguns inventados por eles mesmos, outros até mandamentos do Velho Testamento, no contexto judaico, que já não se aplicava ao cristianismo. Regras, preceitos fabricados por homens em vez de serem fiéis à palavra de Deus. A gente conhece gente assim até hoje. Eles eram também corrompidos, verso 15, vê aí, corrompidos quanto ao julgamento. Os falsos mestres, eles davam mais valor à aparência de pureza, um ritual de pureza, a prática de aparência de pureza, do que a pureza interior, do coração e obediência a Deus. Eles até proibiam
o que Deus já tinha aprovado e permitiam o que Deus proibia. Eles eram contra Deus. E são até hoje, os de hoje, né? E eles eram, no verso 16, inconsistentes quanto ao testemunho. Ou seja, eles pregavam que diziam que é o amor, que é santo, e vamos seguir a Deus, etc. Mas na hora de praticar, eles não praticavam. Eles eram contrários a isso. Mas se disfarçavam bem. Às vezes você vê o seu líder, ele se esforça, mas ele, no esforço dele, o pecado dele também aparece. Esse cara é crente, e quando o pecado dele aparece, você tem que ir lá ajudar ele, apoiar ele, ajudá-lo na palavra. Ô pastor, ô irmão, ô líder, você está se esforçando, mas você escorregou nisso aqui. E se ele é crente esforçado, ele vai receber a repreensão bíblica e vai prosseguir com você. Agora, o falso profeta, ele não peca. Ele é puro, ele é perfeito, ele finge. Você olha, você fala, parece estar vendo Jesus, só que um Jesus que você inventou da sua cabeça, porque quando você abre na Escritura, não é igual. O que a gente aprende com esse capítulo? 3 coisas e eu acabo. O que a gente pode aprender? Primeiro, voltando lá no começo, que uma igreja saudável, ela vai cumprir a sua vocação apostólica. De que forma? Você e eu como igreja, a gente tem que cumprir a sua vocação apostólica. Como? Da seguinte forma: como Paulo tinha consciência da sua vocação como apóstolo e proclamador do evangelho, nós também como igreja devemos permanecer firmes nessa vocação. De quê? Apostólica, vocação apostólica, de proclamar o evangelho com fidelidade à Escritura. Primeira coisa que você tem que aprender é isso como igreja: firmeza para cumprir a vocação apostólica. Uma igreja saudável cumpre a sua vocação apostólica de proclamar somente o evangelho, nada mais do que o evangelho, somente o evangelho. Segundo, uma igreja saudável, ela avança na proclamação da verdade. Ou seja, ela não apenas proclama a verdade, mas ela não fica na defensiva esperando. Ela vai, ela é proativa, ela está diante de falsos mestres, ela vai diante deles e proclama a verdade e mostra: se estão pregando a mentira, eu vou lá onde está pregando a mentira e vou pregar a verdade. Isso é a igreja do Senhor saudável. A igreja do Senhor saudável, ela é incômoda nessa sociedade. Está cheio de falso mestre pregando um monte de coisa. E a nossa igreja está aqui, ó, como um farol aceso, espalhando a verdade, incomodando e salvando em Cristo Jesus. A igreja, ela não espera e fica se defendendo. A Bíblia diz, Jesus falou diante da confissão de Pedro, de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, né? O Filho do Deus vivo. Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é isso? O que é uma porta prevalecer contra a igreja? A porta, ela foi feita para fechar e abrir. E prevalecer significa manter fechada. O inferno tentando segurar a porta fechada para não tirar a gente de lá do inferno, no sentido da pregação do evangelho. E a igreja avança. A igreja, ela não está na defensiva, ela avança, a obra do Senhor avança. Nós vamos aonde está as trevas e acendemos a luz de Jesus e proclamamos o evangelho. Nós não esperamos. Então, se, número 1, uma igreja saudável cumpre a vocação, ela cumpre avançando. Segundo, ela avança na proclamação da verdade. E terceiro e último, uma igreja saudável preserva. Ela não se perde, ela não perde a informação. Ela preserva o ensino da palavra, o ensino bíblico. Ela é fiel. A igreja, querido, ela precisa priorizar. Entenda isso. Priorizar e preservar as suas instituições de ensino. Em todos os níveis, EBD, escola bíblica, né? Cursos de líderes, cursos de vários ministérios, formações, inclusive os seminários e faculdades de teologia. A igreja, ela precisa priorizar e preservar o ensino bíblico em todos os seus níveis de ensino. Inclusive, John Stott diz uma coisa interessantíssima que eu concordo: a principal instituição da igreja é o seminário ou a faculdade teológica, porque ela forma líderes. Em cada país, a igreja reflete o que são os seus seminários.
Porque é o líder que vai ensinar a igreja. Todos os futuros pastores e mestres da igreja passam pelo seminário. É ali que eles se formam ou se estragam, disse John Stott. É ali que recebem toda a sua bagagem para a vida ministerial e são encorajados ou são afetados negativamente. Por isso a gente tem que insistir. John Stott está falando, né? Portanto, importa que os seminários de todo mundo se firmem na fé cristã bíblica, tenham um nível acadêmico excelente e se pautem na piedade, na devoção. Não apenas acadêmico, mas devoção. Não há melhor estratégia do que essa para reformar ou renovar a igreja. Queridos, esse terceiro ensinamento aqui, uma igreja saudável, preserva o ensino bíblico, desde a IBD até a instituição mais elevada que precisa ter de ensino para formar os seus crentes e líderes. E quando a gente não cuida disso, a gente está negligenciando esse capítulo de Paulo a Tito. Para concluir, o que eu posso dizer? Apenas isso, que hoje, queridos, nós fomos lembrados que para continuarmos a ser uma igreja saudável, nós devemos ter apego ao ensino fiel das Escrituras, de forma que esse ensino transborde em nossa vida e multiplique na vida dos outros. Essa multiplicação ela deve alcançar não só os nossos irmãos, nossos amigos, onde nós estamos, mas até mesmo a formação de lideranças, cursos mais alta da igreja, de forma saudável. E que Deus nos dê condições de colocar em prática esses três ensinamentos. Uma igreja que cumpre a sua vocação apostólica, uma igreja que avança na proclamação do Evangelho, uma igreja que preserva o ensino bíblico. E que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar?